Este é o Ação Urbana, que tem como tema hoje: até quando o teu medo será maior que a tua vontade? Estamos ao vivo aqui de São Paulo, dos estúdios da Demais TV, 11 horas e 33 minutinhos. E aí, assim, recebemos hoje o Dr. Ayrton Margarido, médico e professor, mestre em saúde e gestão do trabalho, escritor e palestrante, especialista em violência doméstica contra criança e adolescente pelo Laboratório de Estudos da Criança da USP. E Tânia Mara Monteiro, pedagoga e educadora do Sistema S, Senac, Sebrae, SESI, SESC de São Paulo, técnica em educação focada em programas de inserção social, professora universitária. E aí eu queria já dividir com todos vocês o livro que eu fui agraciado hoje, um presente do Dr. Ayrton, um dedicatório e tudo, gente, que é uma bela obra, O Muro do Silêncio, a violência familiar contra crianças e adolescentes, que é uma obra para pais, professores e profissionais da área da saúde. Qual que é a câmera? Essa aqui? Vamos lá. O Muro do Silêncio. Deu aí? Dr. Ayrton, falando de muro, né? Falando do silêncio. O silêncio, de uma forma exagerada, é violência, né? Nos limitar, cercear o nosso direito de expressão, né? Nos botar uma mordaça, nos calar, é uma violência. O muro, dependendo da circunstância também, né? É uma violência. E hoje, na entrada, nós comentamos, e aí até falei uma frase bonitinha de Shakespeare, né? Que fala que as muralhas de pedra não servem de empecilho para quem ama. E as muralhas servem de empecilho, de desculpa para quem quer estudar, para quem quer vencer na vida, por essa linha. E aí queria que o senhor falasse também sobre o livro. Bem oportuna a frase de Shakespeare. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu sempre me reporto muito à minha prática diária com os alunos, que eu trabalho, né, como já disse, com famílias em situação de risco, e é bem interessante, porque você muitas vezes se transpõe a barreira física dessas famílias, dessas casas. Mas o muro pessoal de cada um, e é esse a que Shakespeare, acredito, se referiu, é muito difícil você transpor. Você só consegue transpor com muito vínculo, com muito amor, com muito carinho. E o que eu vejo, né, e parte dessa obra é dedicada a isso, a tentar transpor esse muro do silêncio. Porque eu costumo dizer também que as pessoas vítimas de violência, quando conseguem sobreviver a essa violência, elas se tornam grandes artistas. E eles vão apurando essa arte com o medo e a humilhação sofrida, né, que foi imposta pela violência durante anos. E com essa obra eu tento, na realidade, dar subsídios para o público em geral, especificamente professores, pais ou cuidadores e profissionais de saúde, por que não? Sobre a cultura da violência, a suspeição, ou seja, quando suspeitar, os fundamentos éticos e legais da abordagem da violência, os fatores de risco. Existem fatores de risco para a violência? Sim, claro que existem, né? E principalmente o quê? A abordagem desses pacientes, combate e prevenção. E aqui eu quero deixar já uma fala e até pedir a participação da Tânia, porque nós temos um projeto de formação de redes de proteção. A rede de proteção já existe, claro que o projeto não é nosso, mas nós queremos estimular mais a formação de redes de proteção locais. Né? Ou seja, visto que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente pune a privação do amor. Olha que evolução, né, do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos um estatuto que fala de privação do amor e que é contemplado nas redes de proteção. Então o medo é uma das vertentes, então. Sem dúvida, o medo e a vergonha, a humilhação. São os componentes dessa receita e que pode culminar numa vida futura com pessoas muito mal resolvidas e, Deus que me livre, até serial killer. Não que isso justifique, né? A violência não justifica a violência. Mas se explica. Explica por quê? Porque isso é uma máxima. O vitimizador de hoje, o abusador de hoje, outrora ele foi vítima. Não justifica. Mas se você estudar qualquer vitimizador, qualquer serial killer, seja loucura, seja crueldade, você vai encontrar a vitimização sofrida como uma marca registrada. Nossa, muito interessante. Eu não tinha essa informação.
Confesso que eu não sabia disso. Na realidade, o vitimizador, seja qual for o seu segmento, seja serial killer, seja um vitimizador, né, familiar, um abusador em família, seja pai ou mãe, ele tem seu histórico a vitimização, ele tem o abuso sofrido, a vitimização sofrida. Isso é uma máxima. Você não vai encontrar um bom pai de família que foi criado com uma cultura de não violência, que é interessante nós falarmos de uma cultura de paz também, que isso vem paralelo à questão da cultura de violência. Então, para combater a violência, nós temos a cultura de paz, né, Tânia? Na verdade, até esse último agora, serial, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, ele foi, na verdade, sofreu bullying naquela escola, né? Então, se a gente pensar em escola, na verdade, as pessoas gostam daquele espaço. O problema para aquelas pessoas são quem estava naquela escola naquele momento e o que ela fez com aquele menino que efetivamente trouxe tantas vítimas, né, para o Rio agora, desse último incidente fatal aí. Eu queria pegar um gancho na fala da Tânia e deixar bem claro que as pessoas me perguntam muito em palestras, né, por que a escola, por que o ambiente escolar? Poderia ter ocorrido em outro ambiente? Claro que poderia. Essa pessoa poderia ter sido vitimizada durante toda a sua vida na rua onde ele morava, em um estádio de futebol. Dentro de casa. Dentro de casa. Tá? Mas o cenário que ele escolheu, e vamos deixar bem claro, foi o da escola, né? Essa vitimização, ela passa, na realidade, em um local, ela ocorreu em um local de acolhimento, onde essa pessoa foi acolhida, onde ela passou boa parte de sua vida. Deixar bem claro que a violência ela bate às portas de vários equipamentos públicos, sejam eles postos de saúde, escolas, tá? E a escola, claro, tem as portas abertas, né? Não deixa de ser um equipamento que está propício a esse tipo de violência. As pessoas me perguntam, é uma onda de terrorismo, temos risco de ocorrer? Não. Eu costumo até brincar para suavizar um pouco o tema, eu costumo dizer que nem torre gêmeas nós temos, né? O que chega mais perto de uma torre gêmea que nós temos é a do Planalto, né? Mas, enfim, não vamos falar nada. Pula essa parte, né? Natânia Mara, nós recebemos um e-mail que pergunta como fazer para o medo não vencer a vontade, né? Ou para a vontade vencer o medo. Mas antes, que eu queria que você falasse sobre isso, e que eu tenho certeza, né, que você fala com propriedade, porque já conversamos acerca desse tema, eu queria ler para a gente nessa manhã aí, um texto da Marina Colasanti que diz: eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não ser que seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que se precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para poder ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a coisas demais na vida para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre um soninho atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o tempo. A gente se acostuma para poupar a vida, que é o pouco
que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, e de tanto se acostumar, se perde de si mesma. É um texto da escritora Marina Colasanti, que se chama Eu Sei, Mas Não Devia. E Tânia Mara Monteiro, eu te pergunto, a gente sabe que o medo não pode vencer a vontade, e vence. Quando a gente começou a conversar, até me remeti a pensar num último curso que eu estive com o professor Ubiratã D'Ambrosio, né, que muitos conhecem, e ele fala sobre a questão do ser que tem vontade. O único ser que efetivamente tem vontade é o ser humano, né? Então, o ser humano ele tem vontade, ele tem vontade de mover-se. Por exemplo, os animais, se a gente tiver qualquer animal no cio, né, um macho e uma fêmea, eles vão transar, né? Eles vão fazer sexo. Nós, seres humanos, não somos assim. Nós temos escolhas, né? A gente escolhe ou aquele mais alto, ou mais gordinho, ou mais magrinho, ou o mesmo sexo. Então, a vontade move a gente. Agora, efetivamente, o medo, ele é uma questão de trabalhar algumas questões interiores. O medo paralisa, né? O medo não deixa a ação acontecer. Então, quando eu trabalho, principalmente na questão de rede, eu não estou sozinho. Então, quando eu não estou só, eu consigo driblar, na verdade, esse medo, né? Eu acho que esse é o grande lance da gente, é a gente trabalhar com a questão da nossa autoestima, de trabalhar mais em equipe, de ter generosidade, porque quando a gente fala em amor, né, quando você fala, amor, não é amor só, né? É solidariedade, é generosidade, é liderança por exemplo, é a gente aprender com a natureza, eu falo muito isso, né? O que é aprender com a natureza? Aprender com a natureza é você ver aquele canteiro de rosas, igual em Atibaia, maravilhoso, que lá a gente faz compostagem do lixo em Atibaia, e a cama dos cavalos, né, elas viram adubo para aquelas rosas. Então, o estrume do cavalo, ele vira adubo para aquela rosa. Aquela rosa é linda, ela é cheirosa, ela é maravilhosa, mas ela não se contaminou com o cheiro. Assim somos nós, né? Esse é o nosso papel. Que lindo. Linda mensagem, Tânia. Fazer uma analogia com cavalos. Tânia gosta muito de cavalos, que eu sei. Monty Roberts é um cidadão conhecido como encantador de cavalos. Monty Roberts é um senhor que ele pode pegar um animal mais arredio, mais chucro que seja, e ele consegue domá-lo, domesticá-lo ou torná-lo mais dócil em torno de 6 a 8 minutos. O histórico de Monty Roberts, quando o pai, também domador de animais, de cavalos, percebeu que a técnica utilizada por Monty Roberts era de carinho, de aproximação, ele vitimizou Monty Roberts. Ele batia no filho com correntes. Um absurdo. Monty Roberts ele tem várias fraturas ou sequelas, né, de fraturas pelo corpo devido às práticas do pai. Né? É interessante isso, porque o pai era contra a metodologia, a prática do Monty Roberts em domar aqueles animais com carinho, com amor. E em represália a isso, o pai o agredia muito. É interessante isso, né? O medo, ele transpôs o medo. Essa é a fala. O Monty Roberts, um encantador de animais, que sofria por ter um modelo de educação, vamos chamar assim, ele transpôs esse medo e hoje é o famoso... mundialmente conhecido encantador de cavalos, Monty Roberts. É isso aí, Monty Roberts encantava cavalos, e nós temos nessa manhã aqui 2 pessoas que encantam outras pessoas também, Dr. Ayrton Margarido e Tânia Mara Monteiro. Vamos fazer um breve intervalo, brevíssimo, e já voltamos.